Olá, meu nome é Ricardo Moreira, eu sou AR e produtor musical. Sejam bem-vindos ao Deus da Música. Bem, estou continuando então aquela saga onde eu conto as histórias do meu relacionamento com inúmeros artistas com os quais eu tive essa relação de AR, ou seja, eu representava a companhia como AR e o artista era um artista contratado dessa companhia, normalmente Universal Music. Bem, agora vamos falar um pouquinho de Beth Carvalho. Beth Carvalho era uma guerreira, e é curioso comentar isso, porque quem acabou por ter esse título de guerreira, incorporar esse título de guerreira, foi a Clara Nunes. Diga-se de passagem, respeitando a memória das duas, ambas tiveram esse aspecto guerreiro, principalmente na obra, né? A Clara mais notadamente na obra e a Beth Carvalho mais notadamente na obra e fora dela. Eu digo isso porque, claro, eu não, infelizmente eu não tive oportunidade de me relacionar profissionalmente com a Clara Nunes, então eu não sei exatamente como ela se comportava fora. Eu tenho certeza que pelo repertório que ela gravava, ela devia ter posições políticas, sociais interessantes e devia extravasar isso de alguma forma para o pessoal. Mas a Beth Carvalho com certeza extravasava isso para o pessoal, e eu sei porque eu tive muito tempo trabalhando com ela em situações diferentes. Ah, a gente não quer aqui comparar o incomparável, né? Evidentemente, porque a Clara também não teve muita oportunidade de viver, ela acabou falecendo muito cedo e, enfim, foi interrompida a trajetória dela artística e como personagem da sociedade, enquanto a Beth Carvalho conseguiu até o ano passado estar presente entre nós. Então, assim, a Beth Carvalho eu comecei a trabalhar com ela, não foi no AIR, eu comecei a trabalhar no marketing. E é bom que se deixe. Aí eu aprendi um pouquinho conversando com ela as histórias, né? Para começar, a Beth, ela tinha uma tendência a ser, não vou dizer hostilizada, mas vista com uma certa distância pelas pessoas da mídia, até pelas pessoas de gravadora, porque ela era uma pessoa que segurava a bandeira do samba com muita dignidade. Ela não entendia e não aceitava que o samba, o gênero samba e seus artistas e seus compositores fossem tratados de maneira diferente do que aqueles chamados da MPB. Ela não engolia isso. E ela lutava muito para que isso não se tornasse um status quo. E ela podia fazer porque a exceção dela, quase que todas as. Ela e a Clara, que se despediu cedo da vida, eram artistas de, entre aspas, classe média. A Beth Carvalho, com certeza, classe média, moradora de Botafogo, torcedora do Botafogo, enfim. A Clara vinda de Minas, quando na verdade os artistas de samba nem sempre conseguiam, por serem mesmo da periferia da sociedade. Então, assim, por isso mesmo, normalmente os artistas, compositores e artistas eram negros, e normalmente eram de classes sociais da base da sociedade, onde não tinham muita oportunidade de se posicionar. E a Beth Carvalho entendeu isso, olhou em volta e passou a segurar a bandeira e passou a liderar, de certa forma, todo esse ambiente, todo esse entorno do que a gente chama de samba de raiz, cobrando, cobrando posição da mídia, porque que não tocava, cobrando posição da televisão, porque que não colocava, cobrando posição das gravadoras, porque ela não tinha as mesmas benesses que as outras artistas de MPB. Isso criou, às vezes, muito problema de relacionamento, porque as pessoas classificavam a Beth, entre aspas, de chata. E a Beth não era chata, a Beth era exigente. A Beth tinha noção exata do potencial dela como artista. Ela já foi capa da Veja, ela já vendeu muitos milhares de discos. Então ela sabia do poder de fogo dela e do repertório que ela trazia no coração. Então ela lutava o tempo todo com relação a essa possibilidade que ela tinha latente o tempo todo. Então ela era vista eventualmente como uma pessoa complicada, como uma pessoa demanding, como chamam os ingleses, né? Que exigia demais. E na verdade ela tinha isso tudo, mas ela tinha razão para ter tudo isso. Até porque eu particularmente eu acho, e isso é uma opinião minha, que ela é a melhor cantora de samba de todos os tempos. Aí você pode dizer, poxa, mas a Elsa, poxa, mas a Alcione são maravilhosas, e a própria Clara são maravilhosas. A Clara, eu acho que ela eventualmente descambava um pouco mais para MPB, e não que ela não tivesse comprometida com samba, estava sim, gravava sambas
muito, muito, muito constantemente, era portelense, enfim, ela estava muito, muito ligada à tradição do samba. Mas assim, ela migrava um pouco mais, até porque ela gravava muito Paulo César Pinheiro e João Nogueira, que eram artistas de meio que samba do asfalto, né? E também gravava Chico Buarque, gravava uma série alguma parte do repertório da Clara era o que a gente poderia chamar de MPB. E ela, na verdade, ela tinha até mais trânsito nas rádios que tocavam MPB do que a própria Beth, que era um pouco mais raiz. Então eu não considero a Clara como uma competidora e ela não teve tempo, volto a dizer, de contribuir contribuir tanto assim com discos, com obras, porque ela se despediu cedo. E a Beth não, continuou. A Elza e a Alcione, eu acho elas cantoras de samba excepcionais mesmo, mas eu acho que elas são mais do que isso até. Sem querer elogiar nem depreciar, elas são meio samba jazz, elas o tipo de divisão que elas traziam, a Elsa um pouco bebop, a Alcione um pouco mais raiz, mais tambor, mais nordeste, e também com ela tocava pistão, então a Alcione era musicista, ela tinha aquele ouvido de música, de vez em quando ela jazeava demais, dava aquela nota diferente, saía um pouco da estética do samba, apesar de cantá-lo muito bem e ter sido muito bem sucedida entre os sambistas, todo mundo queria gravar com a Alcione. Então, dito isso, na minha concepção, a Beth é a cantora mais pura de samba, é a que tem a voz mais quente, é que a canta mais simples e ao mesmo tempo mais sofisticado, porque não é mole ser simples não. Ser simples é difícil. Ser simples quase sempre quer dizer ser sofisticado sem complicar. E ela fazia isso. A Beth, para mim, então, ela sempre será a maior cantora de samba de todos os tempos. Então, como eu disse antes, eu conheci a Beth no marketing. Eu era divulgador de TV, a Beth estava lançando o disco Beth, de 1986, que tinha Dor de Amor, um dueto com Zeca Pagodinho, maravilhoso, delicioso. E ali eu entendi o que era trabalhar com a Beth. E eu acabei tendo a sorte de ser eleito para ela uma espécie de divulgador preferido, porque assim, não é à toa que eu fui para o IR. Eu sempre gostei muito de música e conhecia muito a música com as pessoas, dos artistas com os quais eu trabalhava. E não só, e os que eu não conhecia, procurava saber. Então, quando eu estava com a Beth, com qualquer outro artista de Amado Batista, Beth Carvalho, passando por Chitãozinho e Chororoba, eu procurava entender da obra do cara e conversava com o cara sobre, sobre coisas além simplesmente do compromisso de marketing que a gente estava ali disponibilizado para fazer. Então, e as grandes esperas que a gente tinha, né, para fazer um Faustão, para fazer um Globo de Ouro, e a gente fica papo vai, papo vem, os artistas começaram a entender que eu ali, eu era um divulgador de TV que sabia quem ele era. Então o artista gosta muito de trabalhar com quem sabe quem ele é. E por isso, assim, eu, por exemplo, fazia pouco a TV Globo, na minha época, a Beth Carvalho queria sempre que eu estivesse com ela. A Beth Carvalho queria sempre que eu estivesse com ela na TV Globo, porque ela tinha na cabeça que eu sabia representá-la. E não era mole representá-la não, que a Beth atrasava a beça, atrasava muito, muito, muito para chegar. E tinha toda essa questão, essa demanda, coisas que ela pedia que eram impossíveis. Mas aí quando eu dizia para Beth Carvalho, Beth, olha só, isso que você está pedindo não dá para rolar, ela entendia, porque ela sabia que eu fui até o fim, porque ela sabia que eu sabia o que ela representava. Então toda vez que eu pedia alguma coisa, ela entendia que eu tinha ido até o fim. E se eu estava dizendo não, é porque não dava. Isso era uma coisa muito boa. Então, assim, conheci a Beth ali todo esse lado dela exigente e tal. E depois trabalhei. Aí, isso foi na RCA, na BMG, antiga RCA. Depois eu fui voltei para a Universal, ainda como trabalhando no marketing, com televisão. E aí eu trabalhei com ela na Alma do Brasil, que é aquele disco bonito que tem um coração no lugar do círculo azul da bandeira. Tem Saigon, que é uma regravação dela muito feliz, muito feliz. Engraçado que eu no início implicava um pouquinho com o Saigon, que eu falava assim, pô, tem que ter um surdo em tudo quanto é gravação, porque a música é uma toada, né? É uma toada, não precisava ir pro surdo. E hoje, recentemente, eu escutei essa música de novo com ela, falei, a Beth tinha razão, aquele surdo é muito bem colocado. Na segunda parte, quando volta a música,
vira um samba dolente. E ficou, na verdade, é lindo, era preconceito meu. Eu concordo que ela fez uma grande gravação. Claro que a gente tem a do Cláudio Cartier, que é muito bonita, a gente tem do Emílio, que é muito bonita, a gente tem mais duas ou três gravações importantes dessa música, mas Saigon com ela é muito bacana, muito bacana. E tem também um samba chamado Sete Chaves, que é muito legal, que era o single que a gente trabalhava e tal. Depois, mais tarde, o disco seguinte eu ainda trabalhei com ela, Saudade da Guanabara, que tinha essa música Saudade da Guanabara, que é do Moacir Luz, Aldir Blanc e Paulo César Pinheiro, que fala de um rio que já estava deteriorado pelo esgoto Vala Negra no Coração, né? Um samba lindo. E tinha Sonhando Eu Sou Feliz, que era muito bacana, do Arlindo, muito bacana também, muito pra frente, muito legal. Então, assim, minha experiência toda com ela no marketing me ajudou muito a ter um pouco mais de approach com ela no AIR, quando eu comecei a falar sobre o coração da vida do artista, que é ele próprio e que ele grava. Então, ali era mais grave. Mas ali eu já tinha sido alçado a um cara de confiança da Beth Carvalho. Então, eu conseguia discutir com ela, às vezes, o indiscutível. O que ninguém tinha coragem de falar com ela, eu conseguia falar. Então, como a IR, eu aprendi uma série de coisas com a Beth Carvalho. Para começar, repertório, não sei. Ela e a Ivete Sangalo e a Marisa Monte são as três artistas que me ocorrem agora, me perdoe se eu estiver sendo injusto com alguém, acho que mais sabem o que é bom para elas. E o que é bom para elas não passa simplesmente porque é afeito ao timbre ou a linha melódica, notas que ela alcança, é afeito com o que ela sabe se expressar. Então, a Beth sabia muito bem como ela podia se expressar, em qual música que ela era legal. Então, assim, ela além de ser tinha um poder atrativo gigante de composições, a Beth às vezes começava, sei lá, entre o disco gravado e o outro disco, ela recebia perto de 500 faixas, 500 obras de vários artistas. E ela ia peneirando ao longo, né? Ia separando as coisas, separando as coisas. Então, assim, eu e o Max Pierre, que era o meu diretor, não tínhamos exatamente muito que acrescentar. Podiam ter uma ideia aqui ou outra, como uma vez eu lembro que eu levei à casa dela uma ideia dela gravar um disco em homenagem ao Nelson Cavaquinho e ao Cartola juntos. Nelson Cartola, né? E ela adorou a ideia, mas falou que não era a hora, não sei o que, ela arquivou a ideia, depois mais tarde ela fez um disco em homenagem ao Nelson. Os dois ao mesmo tempo ela não fez, mas não importa. Isso foi uma vez só que eu dei alguma ideia para ela, que ela sentiu positivamente, mas não era o momento para ela fazer, até porque a gente estava num começo de relação, de avaliação de repertório, para um disco de carreira, ela não faria mesmo. Então, o que ela fazia? Olha só que interessante, ela pegava, digamos que ela tenha ficado entre 30 músicas, mais ou menos isso. Ela fazia um negócio que ela já fazia há muito tempo, ela não começou a fazer com a gente. Ela fazia um negócio chamado bate-bola. O bate-bola era simplesmente assim, ela pegava uma base, às vezes era o pessoal do fundo de quintal, músicos amigos, que já conheciam mais ou menos a harmonia de cada uma daquelas músicas, ela já tinha feito algum ensaio rapidinho, só para poder entregar a música de uma maneira mais bacana, redonda. Ela reunia um monte de gente na casa dela. A gente, o pessoal da gravadora, trazia eventualmente o pessoal de marketing da gravadora, quando ela confiava, achava legal, amigos pra caramba, compositores também, jornalistas, pessoal de televisão que ela conhecia, enfim, ficava assim, sei lá, umas 60, 70 pessoas na casa dela. Eu nem lembro se rolava alguma coisa de comida, eu tava indo trabalhar, tava focado, não sei. Mas é aquela casa da Barra que ela tinha ali no Joá, né? Que tinha um pôr do sol maravilhoso. Ela reunia, o único que eu participei foi ali. Aliás, participei de dois, perdão. Reunia aquela galera toda e aquela galera votava nas músicas. Ela já tinha mais ou menos na cabeça o que ela queria, a verdade é essa. Mas as pessoas endossavam as preferências dela e às vezes chamava atenção para uma ou outra coisa que ela não prestou atenção, e aí ela pensava aquela música ouvia melhor, quer dizer, daquelas 30 ela me enxugava por uma metade, daquela metade ela tirava duas ou três e era o disco. Muito, muito interessante essa maneira de se comportar em relação ao repertório. Muito inteligente.
Bom, aí quando eu cheguei, quando eu comecei a trabalhar com a Beth vinha de um disco, ela teve um problema nas cordas vocais sério, ela teve que operar e tal. Ela gravou um disco com a voz ruim, é o Brasileira da Gema. O Brasileira da Gema é de 96, antes de eu entrar para o IR. E ela pediu, é uma coisa que eu não consegui ajudar a Beth. Ela pediu muito para colocar a voz de novo, ou seja, trocar o tape original. Mas aí a gente esbarrou num problema bastante complicado, que nós teríamos, segundo a nossa advogada, que trocar todas as unidades que nós vendemos com aquela outra voz dos consumidores originais. Fora a questão do custo, né? Teríamos que entrar em estúdio e remixar o disco. A gente tinha um custo gigante para um disco que, assim, a rigor, não foi lá muito bem. Para os números da Beth, ele não foi um disco que foi muito bem. Então a gente acabou. Isso é só uma nota de que nem sempre a gente pode ajudar o artista, e a Beth acabou por compreender. Mas logo depois, eu tive a oportunidade, quando já estava na IR, de fazer um disco chamado Pérolas do Pagode. O Pérolas do Pagode foi feito dentro de um acordo Globo Polydor. O acordo Globo Polydor foi o nome que foi dado para a associação da Universal, naquele momento acho que ainda era Poligram, era, Ricardo? Não, já era Universal, da Universal com a Som Livre. Então o que a gente fazia? A gente usava essas oportunidades estrategicamente. Quando a gente queria que um artista levantar a pipa do artista, dar visibilidade para ele, a gente entregava por alguma razão, ou porque o artista estava num ocaso, ou porque era um artista que podia deslanchar mais e estava preso por alguma razão, ou até mesmo, eventualmente, algum artista que a gente tivesse uma conta, isso acontece, né? Uma conta vermelha muito grande, ou seja, muito investimento para pouco proveito em toda a carreira, todo o histórico discográfico, fonográfico dele, e a gente precisa se recuperar. A gente entregava o projeto então para o Globo Polydor e a Globo vinha com aquela mídia pesadíssima, gigantescamente pesada, e normalmente vendia bem a ponto de compensar os royalties que tínhamos que pagar a eles por conta da associação. Então fizemos um Globo Polydor, Pérolas do Pagode, que é ótimo, que é tipo um best-of de sambas, muito legais, muito maravilhoso. Foi o Renatinho Correia que produziu. O Renato Correia já vinha produzindo a Beth há muito tempo. Muito legal, foi um disco excepcional. A única nota triste desse disco foi que como existia uma estrutura semelhante à Universal lá dentro da Som Livre, e havia um gerente artístico, que era o Arami Barros, que é um chapa, um cara legal pra caramba. O que acontece? Omitiram a minha gerência. Então você vai pegar o Pérolas do Pagode, não vai encontrar meu nome lá. Mas eu fiz aquele disco, e fiz praticamente sozinho aquele disco, porque o Max na época, não sei se estava produzindo a Simone, ele não estava com muito tempo para focar nesse projeto, eu fiquei meio deslocado para ele. Fui a Som Livre, fui a sessão de gravação, e no final das contas, cadê o meu crédito? Fiquei muito chateado, porque tenho o maior orgulho daquele disco. Mas enfim, meu crédito não está lá, mas eu fiz, hein? Eu fiz. Bem, depois finalmente veio o pagode de mesa. O pagode de mesa era uma terminologia, até onde eu me lembro, me corrijam, pode me corrigir se eu estiver errado, era uma terminologia usada mais em São Paulo, para aquele pagode de mesa mesmo, que o pessoal sentava para apoiar a cerveja, para não sei o quê, e fazia uma espécie de formação de Santa Ceia, né? E o microfone ficava por ali, microfonavam as coisas, os instrumentos na mesa, então o pessoal tocava e ficava meio um pagode de mesa, um pagode feito na mesa, e as pessoas ficavam no entorno, ou em pé, ou sentadas em outras mesas, e assistiam. Aquilo era um evento. E a Beth queria porque queria gravar, e achamos a ideia sensacional, e fomos fazê-la. Fizemos no Universal Up, que era aquele espaço que foi construído no campo onde era feito casa de samba. Nós fizemos escritórios embaixo, em cima uma pequena casa de show, algo com cabiam 500 pessoas, que infelizmente foi demolida junto com a sede idolatrada Salve Salve dos estúdios 1 e 2. Deixaram isso acontecer em qualquer país. Uma gravadora, o prédio de uma gravadora com a história da Polygram, da Philips, da Universal, viraria um museu. No Brasil, vira lixo, né? Os executivos que deixaram isso acontecer têm essa responsabilidade. Bem, então, foi demolido também, mas fizemos ali. E o pagode de mesa ficou muito, muito, muito bacana. Foi em 99.
ela teve vários convidados, ficou numa animação, a gente teve alguma dificuldade de captação, mas ainda assim conseguimos um resultado excepcional. Ela acabou por sair logo depois desse disco, mas foi para a Índia e fez o Pagode de Mesa ao Vivo 2 com Jorge Lopes. Jorjão não perdeu a oportunidade. Fez e também foi muitíssimo bem sucedido. Foi muito legal. Então essa experiência, com a Beth Carvalho, eu acho que eu aprendi mais do que contribuí, mas contribuí um pouco. E fiquei bastante orgulhoso de ter a madrinha na minha vida, de certa forma, um pouco madrinha para mim no samba. Por quê? Porque ela é madrinha para mim no samba? Porque ela me outorgou, aliás, não foi só a mim e o Adriano De Martini, por termos criado o Samba Social Clube. O Samba Social Clube foi criado por mim e pelo Adriano De Martini. E até o 4 nós éramos os diretores, enfim, mandavam naquele botequim, até que, enfim, coisas da vida e do Brasil, esse projeto foi tirado da gente. Mas, então, ela nos outorgou o título de sambista. Olha, eu só que amo samba, mas eu não sei sambar. E eu tenho esse título outorgado por ela. Então, se você fez Samba Social Clube, se você milita a favor do samba, você é sambista. E é um orgulho muito grande ter esse título. Ela veio pra gente. Então, assim, eu tinha na minha cabeça toda vez que eu ia fazer o Samba Social Clube, que eu que cuidava de artistas e repertório. O Adriano ficava um pouco mais com a questão do relacionamento musical, artístico, né? E eu ficava com a coisa do artista e do repertório. Então eu chamei número 1 para chamar no Samba. A gente fazia assim, a gente gravava o Samba Social Clube na mesma data, em 2 datas, e o artista vinha e gravava 2 músicas. Uma ia pro Samba Social Clube 1, outra pro 2. Ela gravou no 1, Bêbada Equilibrista, fez um discurso lindíssimo, porque o pai dela era um ativista político de esquerda, então aquela música tinha tudo a ver com ela, e eu sabia que ela ia gostar de gravar, e ela teria coragem de gravar uma música que Elis Regina gravou, e ela teve a coragem, fez muito bem. E depois ela fez, pro 2, ela fez Amor de Verdade, foi uma música linda, gravação do Roberto Ribeiro, e ela falava assim com o Diogo Nogueira, nos bastidores, falava assim, olha Diogo, é esse tipo de música que você tem que gravar, não é o que você está gravando. A Beth na figura, ela não tinha papas na língua. Aliás, adoraria ver um disco do Diogo Nogueira produzido pela Beth Carvalho, não veremos, mas adoraria ver. Bem, então assim, aí veio a hora de gravar o 3 e o 4. Quando a gente ia gravar o 3 e o 4, eu morri de dó, porque fiquei sabendo que a Beth estava doente através do Afonso, o Afonso Carvalho, que é o sobrinho dela. Eu fiquei louco, falei, meu Deus do céu, ela está doente, o que eu vou fazer? Fiquei embatucado, falei, sabe uma coisa? Eu vou dedicar o volume para tê-la de alguma forma, porque ela era a minha cabeça de chave, tinha 2 cabeças de chave, Zeca e ela. Se não tivesse, para mim não era Samba Social Clube. Ela não ia poder comparecer. O que eu fiz? Dediquei o volume 3 a ela. Dediquei e tive uma ideia de chamar a Luana para fazer 1800 Colinas, que foi o samba que, de certa forma, estressou a escolha dela pelo samba, de se tornar uma artista do samba. O sucesso desse samba ajudou ela a optar de vez pelo samba. Então, a Luana cantava com a velha guarda da Mangueira, apesar da música ser do Gracido Salgueiro. Era uma coisa simbólica. Ela, quando soube de toda a movimentação, ela pegou as bengalinhas dela, que ela já andava com elas, e falou assim, eu vou fazer. E a danada foi. Ela fez Cabou Meu Pai, que ficou lindo com ela, do Moacir, do Luiz Carlos da Vila e do Aldir Blanc. E ela gravou também o Por um Dia de Graça, só do Luiz Carlos da Vila. Ficou lindo pra caramba, muito lindo. No final, eu pude sentar lá numa cadeira, ela assistia a Luana cantando 1800 Colinas com a velha guarda e recebendo flores em vida. Flores, como diria Nelson, meio que padrinho da Beth, de certa forma, recebeu flores em vida da Luana. Eu fiquei muitíssimo contente, eu e a Adriana ficamos, por termos podido dar flores em vida para a Beth Carvalho. Ela merecia muito, eu escrevi um texto na contracapa e foi muito bonito. E a gente acabou por não conseguir, não fizemos mais o Samba Social Clube por razões de terceiras razões, mas assim, fiquei muito contente de poder ter
homenageado a Beth. A Beth merece todos os louros. A Beth faz toda a diferença. A trajetória dela, quando ela saiu, ela entrou, fez aqueles discos do final do segunda metade dos anos 70, depois descobriu o Fundo de Quintal, o Cacique de Ramos. Com isso tudo, ela possibilitou o Zeca Pagodinho. Quer dizer, se o samba realmente não morreu, conforme a Alcione tinha medo e o Nelson Sargento, o samba também não morreu porque a Beth se agarrou a ele, começou a dar força para as pessoas que vinham, sem o menor medo, porque quem tem competência não tem medo de dar força. E ela fez isso, e viva o samba, viva a Beth Carvalho. A Beth Carvalho é um nome que nunca vai se apagar na MPB.